Olá, tudo bem? Eu me chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Klenrosa. Moré Klenrosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para Hashem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Klenrosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. Hoje o nosso estudo é mais uma leitura e mais um entendimento sobre o Terrilim 1, buscando os Medrashins, porque o Terrilim, na verdade, é uma microtorá, não é? São 5 livros que são condizentes ali com a Torá. Enfim, deixa eu dividir minha tela com vocês. Tá aqui, Salmo 1, Terrilim 1, né? Asherei Raish Eshalo Haler Beatzet Ha-Shaim Uvereha Ha-Taim Lo Amad Me Mushav Letzin Lo Yeshav. Feliz é o homem que não seguiu o conselho dos ímpios ou tomou o caminho dos pecadores e se juntou à companhia dos insolentes. Que em Betorat Adonai Raptso u Betorato u I Rege Yomem Velaila. Em vez disso, o ensino de Adonai é seu deleite e ele estuda, né, dia e noite, né? Verraiá, que shetu ao peguei, maim asher perive, e tem bi oto. Ve alehu lo, e bou, verrou asher e asher, e atseliha. Ele é como uma árvore plantada ao lado dos riachos de água, que dá os seus frutos na estação, cuja folhagem nunca murcha, e tudo o que faz, produz, prospera. Loken ha-hashaim, ki in kimetsi ashe tedefenu ruha. Não é assim com os ímpios. Em vez disso, eles são como palha e o vento sopra. Al kem lo Yakemu Hashaim be Mashefat Verha Taim be Edat, ou be Edat Tzadikim. Portanto, os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Que Yodeia Adonai Derer Tzadikim Derer Rashaim Tu Vede, pois Adonai preza o caminho dos justos,
mas o caminho dos ímpios está condenado. Pois bem, a gente tem aqui essa construção da primeira parte do Terrilim. A gente fez uma seleção aqui do Zohar para entender muitas dessas partes que a gente leu ali no Terrilim. Diz aqui, né, a gente acabou de ler, ó, Sherei, Raish, Asher, Lur, Haler, Betset, Rashaim, Berer, Haitim, Lo, Amed, Be, Moshav, Letzim, Lo Yeshav, né? Como diz o Terrilim, aqui no início, olha, cada um aqui trazendo, ó, feliz é o homem, a palavra Sherei é uma palavra que a gente vai entender muito e vai falar muito sobre ela, que não segue o conselho dos ímpios, né? Na verdade, aqui está dos maus, Rashaim, né? E tomou o caminho dos pecadores, veja, aqueles Rataim, né? Os pecadores, e se juntou à companhia dos insolentes, tá vendo? Então, como o Zohar chama 3 fatos aqui, né? Os maus, os pecadores e também os insolentes, tá vendo? Não tomaram esses caminhos desses insolentes, né? Enfim, ou pessoas que falam arrogantemente aqui, né? Sim, pessoas que falam arrogantemente, se gabam, né? E etc. Essa é a ideia aqui. Então, o estudo começa aqui. Tudo é chamado de techuvá, arrependimento. A techuvá superior de Hashem sobre filhos e a techuvá de Hashem em relação ao Yud, tá vendo? Assim, a techuvá da mãe inferior sobre os inferiores é a techuvá de Hashem para unir com o Vav, esse Yud aqui com o Vav. E esta introdução foi brevemente aludida no Tikkunim Zohar e é extensivamente explicada em outros lugares no Zohar. E esta é a sua linguagem. Ele disse lá sobre o versículo, no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não andou no conselho dos ímpios e aplicou, né, e explicou aqui que a palavra Asher, tá vendo? Essa palavra Asher é essa que está aqui em cima, ó, Asherei, Asherei, tem um Yud a mais aqui, mas a palavra é Asher. Lembrando que essas letras da palavra Asher também, veja, lembram a tribo de Asher, não é? Exatamente uma tribo que existe num povo de Israel. A gente sabe que essas tribos são meses do ano, né? São constelações, enfim. E eu te tirei da terra do Egito, né? Eu te tirei da terra do Egito, a mãe, né? Achei que é a mãe, e diz aqui que eu te tirei da terra do Egito. Certamente ela é o arrependimento, a cura para todas as doenças e feridas. Isso é o que está escrito em Lamentações 2,13. Quem te curará? E sobre isso foi dito em Isaías 6,10. Converte-te e ele te curará. Terá saúde para a tua carne, Provérbios 3,8, a Torá. Bem-aventurado é aquele que retorna ao seu esposo. Este é o segredo do arrependimento, de restaurar aquele degrau que se afastou do seu lugar, que o restaura ao seu lugar e aproxima ali. Naquele tempo em que a Shekhinah, a presença divina, se afastar de seu esposo, foi dito sobre o ser humano. Devarim 28:66. E a tua vida estará suspensa diante de ti. A tua vida é chamada, isto é o que está escrito em Gênesis 2:7. E soprou em suas narinas o fôlego da vida no tempo em que ela se aproxima de seu esposo até ali a sua linguagem. Pois bem, exatamente aqui, não é? Está chamando a gente para a atenção dessa palavra. Veja, gente, a gente vai ler mais abaixo, lógico, mas só para a gente entender, né? Quando eu estou falando aqui Asherei, eu estou falando, ó, da letra Reish, tá vendo? Da letra Reish, e eu estou falando da palavra Rosh, cabeça. Quando eu estou falando da palavra Rosh aqui, eu não estou falando simplesmente de nada mais, nada menos, né, do que Keter, né? Que a gente bota o planeta, mas Keter é um mundo
superior de onde são produzidas almas. Então, não é todas as almas, tudo que existe no nosso mundo é a totalidade de almas produzidas aqui em Rohimá, que é produzido em Keter. Então, veja, eu estou falando tanto da letra Reish, numa simbologia, e eu estou falando Reish aqui do lado, né, Gematria 510, ou Rosh, tá vendo? Rosh, aqui a palavra She, tá vendo? Então, é usual que todos os versículos que vão estar ligados a essa palavra She, né? Veja que é Rosh, cabeça, que é Keter, não é? E o Reish, aqui a palavra Reish também sai, e essas duas palavras estão codificadas aqui dentro. Tanto a palavra Rosh, Reish, Aleph, Shin, como a palavra Reish, Reish, Yud, Shin estão aqui dentro, todas as duas. Pois bem, vamos continuar aqui no portão Rohimá, né? Deixa eu ver aqui só onde a gente parou nesse de cima, estamos passando aqui para o segundo agora. E escreveu em Havot Halevavot, Portão do Exame da Alma, capítulo 3:4. Estas palavras despertam meu irmão deste sono e remove o coração do teu coração o véu da tua angústia, que se estendeu sobre ti até separar a tua luz da tua inteligência, como uma aranha, né, que tece sobre a claridade da casa. Assim que persiste, engrossa e obstrui até impedir a chegada da luz do sol à casa. O início da sua tecelagem é fino e muito fraco, e quando mais persiste, mais se torna forte e espesso, e impede a luz do sol de passar por ele e de chegar à casa. Assim também será a ação do Yetzer Hará. Está vendo? Exatamente essa ação do Yetzer Hará, a má inclinação do teu coração. No início da tua atuação, esse Yetzer Hará será muito fraco. Ele não te impedirá de ver as verdades, e se sentires naquele momento e o removeres desse Yetzer Hará do seu coração, a coisa se tornará mais fácil para ti. Mas se o tratares com leviandade e o ignorares, a sua ação se tu fortalecerá e impedirá a luz da tua inteligência de se manifestar na tua consciência. Portanto, apressa-te e salva a tua alma. Busca a ajuda do seu eterno Deus para afastar de ti. E esforça-te, empenha-te, ilumina-te com a luz da sabedoria e verás a verdade das coisas com olhos do seu coração. Olhos do coração é uma metáfora, né, para sentimentos internos. Ele continua aqui. Já os nossos antepassados compararam a ação do Yetzer Hará no homem como as parábolas tiradas da Escritura, segundo a Samuel 12:4. E veio um viajante ao homem rico, e depois chamaram de hóspede, e depois o chamaram de homem, e disse em Salmos 1:1, bem-aventurado o homem que não andou e depois ficou, não é? De pé, e depois se sentou. Então, veja, bem-aventurado o homem que não andou e depois ficou de pé e depois se sentou. Fim da citação, mais adiante, aqui ele está dando uma explicação final. Veja, então, no Samuel, 2 Samuel 12:4, como a gente vai ver aqui, está aqui, ó. Um dia um viajante veio até um homem, né? Rico, mas ele relutava em tirar qualquer coisa dos seus próprios rebanhos ou manadas para preparar uma refeição para os hóspedes que vieram até ele. Então ele pegou o cordeiro do pobre e preparou para o homem que viera a ele. E Davi ficou furioso. Então, né, o homem que veio aqui, não é um Ishi, tá vendo? Lembra da palavra Ishi? O que é Ishi? A gente lembra, né? Ishi é Yesod, né? De Zerampim. Tá vendo aqui? O assunto é totalmente diferente do texto que a gente está lendo no literal. Tá vendo? Ishi é Zerampim, como a gente... Zerampim não, é Yesod de Zerampim. E esse homem veio, né?
E ele pegou um cordeiro aqui do homem, o único cordeiro que ele tinha, e vai seguir-se toda essa metáfora, e essa metáfora está ligada a Batsheva, né? Batsheva era realmente, né, a esposa de Urias. Tem toda uma construção que a gente já fez em outra aula, mas veja, as mesmas palavras de Asherei, que está escrito lá, também está envolvida aqui. Aleph, Yud, Shin, faltou por ex, né? Mas ela está envolvida aqui, a palavra She, e várias vezes esse nome Ishi, tá vendo? É citado aqui. Aqui ele tem, ó, Rachá, né? Veja, é uma palavra também incluída aqui, Reish, Aleph, Shin, na palavra, mostrando a ligação lá com o assunto que está sendo discutido em relação ao Terrilim 1, no versículo 1, né? Continua aqui, Reshit Rohimá, Portal da Santidade 12:10. Escreveu o piedoso Rabi Yosef Iavavetes, de abençoada memória, sobre a razão disso, e disse: estas palavras é a razão da punição pela negligência, tá vendo? É a punição pela negligência da Torá. Isso que tem que se prestar muita atenção. Negligenciar a Torá é proporcional à grandeza da sua recompensa. Então, a punição e a recompensa, elas são proporcionais, tá vendo? Então, e como está dito no Salmo 1, e na roda dos zombadores, veja, não se assentou. Essa pessoa não foi se assentar em outro lugar, mas ela ficou numa roda de zombadores. É um local que não tem estudo de Torá, ainda que seja uma roda de filósofos, de histórias, o que você possa imaginar. Para a Torá, não é? É uma história, é uma roda de zombadores. E disseram que a prova é do final do versículo, Salmo 1:2, né? Que diz: mas o seu prazer está na lei do Hashem, tá vendo? Esse é o prazer dele, está realmente ligado à Torá, estudando a Torá, porque ela é o seu prazer. Como se dissesse que, porquanto o seu prazer está na lei de Hashem, não se assentará na roda dos zombadores, onde não há Torá. Não existe Torá. Aonde que não há Torá, né? A gente pode pensar, não há Torá numa roda de amigos que estão falando de futebol, política, sei lá, qualquer coisa, não há Torá ali, né? Mesmo que seja receitas de bolo, se não há Torá, então a Torá chama aqui de roda de zombadores. E para mim, uma prova completa é o versículo que mencionei, ou mencionou: a zombaria maior do que alguém que diz: aqui está uma centena de moedas de ouro por 1 hora, e tudo o que contares será teu? E ele zomba das moedas de ouro e as despreza? Assim é aquele que negligencia as palavras da Torá, tá vendo? É como se ele recebesse ali, pedisse para ele contar as moedas de ouro, ele negligencia, né? Depois de conhecer esta grande recompensa, ele não é senão um verdadeiro zombador, tá vendo? Ele sabe que é importante esse estudo da Torá, é como, olha a comparação, né? Nem dá para comparar, mas a ideia que ele traz aqui: você sentou, uma pessoa mandou você começar a contar moedas de ouro, que seria tudo seu, você deixaria de fazer isso, né? Então, é a mesma coisa, né? Quando uma pessoa pega a Torá, não faz isso, é como se ela estivesse zombando, né? Não pegando essas moedas de ouro. E assim disse o sábio, né? Avô de 6:2: ai das criaturas pelo desprezo da Torá. Tá vendo? Ai das criaturas pelo desprezo da Torá. É uma criaturas, né? Eis que chamou aquele negligência as palavras da Torá de desprezador, tá vendo? Eis que chamou aquele que negligencia as palavras da Torá de desprezador. É isso que pretende aqui. E quando o profeta Isaías repreendeu o homem da sua geração que negligenciaram a Torá, tá vendo? Eles negligenciaram, chamou de homens zombadores, tá vendo? Ele chamou aqui exatamente de homens zombadores, como está dito em Isaías 28:14, veja, porque eles desprezavam o estudo da Torá, eles não entendiam. Vamos ver aqui, ó, Isaías 28,
Diz aqui, ó, Lahem Shema'u Davar Adonai Aneshilet Som Mishlei Ha'an Hazi Asher Beirushalam. Veja a palavra Asher aqui envolvida de novo, olha. Ouça agora a palavra de Deus, seus escarnecedores, tá vendo? Quem falou isso foi o Ishayahu, Isaías, que governa esse povo em Jerusalém. Veja, as pessoas eram escarnecedores, tinham todo o motivo de ser. Não se tratava que elas eram boazinhas, faziam um bom governo, que elas eram pessoas que estavam preocupadas com a alimentação do povo, tudo isso não. É porque elas não estudavam a Torá, negligenciavam a Torá. Não acreditavam que o estudo da Torá é quem produzia todas as coisas no universo. Aí ele continua aqui, ó, ouve a palavra de Hashem, né? Homens zombadores, e essa é uma verdadeira instrução sobre todas essas palavras, até aqui as suas palavras. E há um apoio para isso no Tratado de Sanhedrin, página 99a, onde disseram sobre o assunto de por que desprezou a palavra do Eterno, o Rabi Nehemia diz, todo aquele que tem a possibilidade, todo aquele que tem a possibilidade de se ocupar com a Torá e não faz, é esse zombador aqui, tá vendo? Exatamente isso. Não tem desculpa, não é? Tem a possibilidade, quais são as possibilidades, né? Uma pessoa tem uma família, tem que trabalhar para sustentar a família, a gente vai ver isso nesse estudo. A pessoa nem conhece a Torá, então como que ela vai estudar a Torá se ela nem conhece, né? Então, tudo também é formado pelo Eterno. Mas se ela tem a possibilidade de se ocupar com a Torá e não faz, ela é uma zombadora, né? Ela é uma pessoa que zomba desse tesouro que é chamado Torá. Rexish Rorimá, Portão da Santidade, 12:13. Em geral, essa categoria inclui a categoria dos que jogam, né, dados de outro tipo de jogo. Veja, quem são esses escarnecedores e zombadores? São pessoas que jogam dados, tá vendo? Joguinhos e outros tipos de jogos. Esses são as pessoas que são os zombadores, né? Enquanto ele podia estar ali estudando a Torá, ele vai perder uma hora no jogo online, vendo um jogo de futebol, seja lá o que for. Esses são os zombadores. Não pense que é diferente, porque é assim. Mesmo que não joguem para ganhar dinheiro, mesmo que não seja para ganhar dinheiro um dos outros, o que está falando aqui, isso é pior ainda, o que envolveria roubo, se um ganha do outro, jogo de aposta, né? Há nisto o problema de duas pessoas que se sentam e não há entre elas palavras de Torá. Veja, se duas pessoas se sentam e não tem palavras de Torá, então já se enquadrou lá no meio dos zombadores. Eis que isto é uma roda de zombadores. Não tem, podem cantar canções bonitas, brasileiras, MPB, pode estar lá, é muito legal, gosta-se, né? Fala-se de outras coisas, não está falando de Torá, não é um assunto, não sentou para se falar de Torá, de questões da alma, é uma roda de escarnecedores. E pode ser, né, que muitos de nós nos encaixemos nessa roda justamente por não saber a seriedade dessas coisas. Então, muitas vezes a gente quer falar que os outros são zombadores, escarnecedores, e às vezes a gente está nessas rodas aqui e nem sabe, né? E como foi explicado, isto é semelhante ao tipo de jogos que mencionamos no Tratado de Avodazará, página 18b. Pode depois dar uma olhada lá. Avodazará é idolatria, e disseram que são uma roda de zombadores. Estes são suas palavras. Nossos rabinos ensinaram aquele que vai ao estádio, veja, aqueles que perdem tempo indo em estádios, circos, né? Tá vendo? Circos, e vê lá serpentes, tá vendo? Ele vê aquele pessoal, né, manipular as serpentes, aquela distração toda. Ele vê isso. Ele vê acrobatas, os acrobatas, olha lá, ele gosta dos acrobatas, os mímicos, né? Exatamente, ó, os mímicos, os dançarinos, tudo isso ele gosta de ver, olha, os palhaços,
também ele gosta, ele se amarra, né? Essas distrações, olha, os contorcionistas ele gosta também, tudo isso ele se amarra. Eis que isto é uma roda, tá vendo? Essas pessoas que fazem isso aqui, deixam de estudar a Torá para ir para esses lugares, são uma roda de zombadores. Gente, observando, quem está falando aqui não é o Moré André, isso são os nossos sábios, Reshit Rohimá, portão da santidade, veja. É uma roda de zombadores. Moré, mas eu não acho isso, eu gosto tanto, Moré, de ficar me distraindo, tal, é tão legal, né? Eu perco meu dia, às vezes, vejo um monte de clipe de música, poxa, é tão bacana, né? Sabe? Veja, é uma roda de zombadores, de escarnecedores. Por isso que ao ler Salmo 1:1, a gente deve ver todas essas coisas. E diz aqui, ó, roda de zombadores, sobre ele disse a escritora no terreno 1, que não andou, né, que não andou na roda dos escarnecedores. Esses escarnecedores aqui, é isso que a gente tem o dia todo aqui. Mas o seu prazer está na lei, na Torá de Hashem. Eis que aprendeste que essas coisas levam o homem, veja, a negligenciar a Torá. Esses assuntos ali levam o homem a negligenciar a Torá. Até aqui as suas palavras, né? E o Urashi explicou, acrobatas, etc., são tipos de zombaria. Eis que aprendeste, portanto, segue o versículo, mas com o seu prazer. O que é o seu prazer? Mas o seu prazer está na Torá. É de lá que ele tira alegria, dos estudos da Torá que ele tira alegria, e etc. Que se infere que aquele que vai a essas coisas, essas pessoas que vão a essas coisas, não tem prazer na Torá do Senhor. Tá vendo? Eles preferem ir lá perder tempo, aí, gente, né? Eles não têm prazer na Torá do Senhor. Não está lá no terreno 1, ó. O seu prazer é a Torá do Borê. Até aqui suas palavras, né? Eis que explicamos mais por quanto ele está ocioso da Torá de Hashem nesses tipos de jogos. E são chamados, essas pessoas que vão, são chamados de roda de zombadores. E o mesmo se aplica a outros tipos, qualquer tipo de jogo, qualquer tipo de distração que vai te afastar da Torá, são chamados de roda de zombadores.